A pandemia acabou o status, né? Ou seja, a classificação de pandemia, mas ainda é um quadro que inspira cuidados. Bom, mas nessa época, como havia o lockdown, ou seja, o isolamento que meu amigo psicólogo Eduardo Moita não concorda, Natan, em falar isolamento social, sim o isolamento físico. E ele tem razão, porque o isolamento social quer dizer, Vitor, que, por exemplo, você estava sozinho no local. Não, você está com sua família ali em casa, então socialmente, né, em um nível social, você estava isolado, mas não era um isolamento, então era isolamento físico, né? Houve uma diminuição. E a gente também tem as sociedades virtuais também, né? A gente tá sociedades virtuais também. Eu lembro também, tinha muito evento realizado via internet também, enfim. Engraçado que eu cheguei a ver, achava estranho, né? Mas, tipo assim, teve um evento de um clube aqui em Teresina, que as pessoas participavam de casa, mas todo mundo vestido a caráter. Entendeu? Aconteceu. E tomando uma cervejinha ali e tal. Quer dizer, bom, é legal o encontro ali, você conversava e tudo. Bom, essa história do novo normal aí, bom, isso é uma coisa que... Mas era o que tinha para a época, né? Bom, o que aconteceu? O sistema de transporte coletivo de Teresina, que já era ruim, assim, degringolou assim, Vitor, de mal a pior, né? Só que qual era a expectativa? Não, quando passar esse período mais crônico da pandemia, volta-se a quantidade normal. Coisa nenhuma, né, Vitor? Continua numa situação precária. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal O Dia News. Douglas, mais do que a expectativa, é questão de necessidade. Era necessário que o sistema de transporte público aqui de Teresina tivesse melhor. E a realidade é bem diferente disso. Não é a gente que está falando, a própria população sabe muito bem disso porque sofre muito com isso. A reportagem do nosso Portal Dia e também do nosso Jornal O Dia traz com dados o que foi essa mudança desde 2020, na época da pandemia da Covid-19, onde de fato as pessoas não estavam nesse dia a dia de necessidade de ter o transporte público. Então, por conta disso, obviamente, houve essa diminuição da frota naquele momento. A frota de toda Teresina ficou ali em cerca de 150 veículos, né, de 150 ônibus. No entanto, passados aí quase 5 anos, como a gente já trouxe essa informação, a frota não está muito diferente disso. Obviamente não estão lá aquele mesmo número de 150 ônibus. No entanto, a frota é cerca de 250 ônibus. Então, assim, houve, claro, um aumento, no entanto, muito longe daquilo que a população precisa e que a população espera que a Prefeitura de Teresina, que a S-Trans, que os consórcios dos ônibus, que são 4, dividindo aí as 4 zonas da cidade, colocassem, porque precisa de fato ter para que a população seja atendida da melhor maneira possível. Um fato importante é que a Prefeitura de Teresina mensalmente paga quase 5 milhões de reais em subsídios para essas empresas, para esses consórcios, para que a população tenha o atendimento de ônibus. E infelizmente isso não está sendo satisfatório, como a gente muito bem sabe, né, Douglas? Outro ponto também, que está lá na matéria, que está lá na reportagem do Jornal O Dia e do Portal Dia, é que havia uma promessa, e inclusive aconteceu em algum momento, ônibus com ar-condicionado. Era esperado inclusive que toda a frota de ônibus de Teresina tivesse ar-condicionado. E hoje, Douglas, nenhum ônibus em Teresina roda com ar-condicionado, o que é um absurdo frente àquilo que a gente esperava e também que a gente necessita, porque enfim, a gente está falando de uma capital que bate recorde de temperatura. Dá para abrir o áudio aí, por favor? Se não tem nem ônibus, mas nem ar-condicionado. Exatamente, né? A gente está cobrando um conforto que nem o mesmo básico é possível de ter aqui em Teresina. Agora, o que eu acho é o seguinte, esse, obviamente, aí eu não estou falando só veículo especificamente, eu estou falando do sistema de transporte público de um modo geral. Não tem outra saída, né? O prefeito eleito Silvio Mendes já disse que vai enfrentar essa questão. Isso passa, né? Isso passa pelo CETUT também, né? Passa pelo CETUT.